O recolhimento entre os períodos de atividade terrestre é necessário, e todo ser que segue a vida normal dele recebe a seu turno os benefícios. Dizemos recolhimento porque, na realidade, o espírito no estado livre ignora o descanso. A atividade é sua própria natureza. Essa atividade não é visível no sono? Só os órgãos materiais de transição sentem fadiga e pouco a pouco periclitam. Na vida do espaço são desconhecidos esses obstáculos. O espírito pode consagrar-se sem incômodo e sem coação até a hora da reencarnação, as missões que lhe cabem. Na aula de hoje, no capítulo de hoje, vai ter um ponto crucial para toda essa série de vídeos de ressignificar o movimento através da espiritualidade científica, que a gente vai falar sobre essa desnecessidade, podemos dizer assim, do espírito com relação ao descanso. Vamos entender um pouquinho melhor isso? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao capítulo 16 do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nós estamos acompanhando também com o livro novo, que vários autores reescreveram. Hoje eu não vou entrar muito no livro novo, porque no livro novo eles uniram o capítulo 16 com o 17, e aí eu achei mais interessante a gente manter as referências que estão aqui do capítulo 16 e depois a gente faz o capítulo 17. E como o intuito desse vídeo é sempre trazer noções novas, noções repensadas com relação ao movimento humano para alívio de dor, para diminuição de sofrimento, para a saúde. Esse capítulo aqui, ele traz, eu não falei o nome do capítulo, né? Então, capítulo 16, objeções e críticas com relação às vidas sucessivas. Então, quais são as objeções e as críticas para quem discorda das vidas sucessivas ou não acha que isso tem muita utilidade para o nosso dia a dia? Não tem por que eu pensar nisso para que eu viva com qualidade. A gente já trouxe aqui inúmeras informações sobre isso. Leon Denis coloca algumas questões a mais assim para não ficar dúvida, para amarrar bem as pontas, né, que estiverem soltas. E como eu já disse aqui no capítulo, acho que 14, que foi uma live com a Soraya, e a colocação do autor que trouxe o capítulo 14 fala que a intenção desses capítulos não é mudar a ideia de ninguém com relação à religião e nem fazer alguém começar a acreditar que existe vidas sucessivas. A ideia aqui são pessoas que estão em uma busca sincera de entender alguns questionamentos da vida e do mundo, para que a gente tenha um pouco mais de leveza. Então, sem afrontamentos com relação a religiões e dogmas aqui, né? Vamos raciocinar juntos. E olha que interessante. Nessa parte aqui, fala que o espírito no estado livre ignora o descanso, a atividade é sua própria natureza. Já falei em vários vídeos aqui, já tem várias pesquisas mostrando que tudo na natureza está em movimento, tudo, até esses pedaços de matéria aqui que parecem estar parados, mas tudo na física está em constante vibração, até a pedra vibra. E a pedra experimenta ali no reino mineral os primeiros estágios da lei de atração. Até naquele reino ali existe lei de atração, então precisa se movimentar para chegar nessa atração, para atrair alguém ou ser atraído para algum lugar. Se tudo está em movimento, é um raciocínio útil
a gente pensar, buscar formas de se movimentar no nosso dia a dia. Quando você está com extremo cansaço, você pensar em fazer coisas para diminuir o seu cansaço através do movimento é uma escolha muito mais inteligente do que você pensar em descansar apenas dormindo, apenas ficando na frente da televisão. Porque esse corpo aqui, ele é temporário. Se ele é temporário, as leis maiores que tomarão conta do nosso dia a dia são as leis permanentes. As leis que envolvem o espiritual, que envolvem o seu espírito e que envolvem o seu perispírito. Se quando a gente dorme, o nosso perispírito se desprende e continua em intensa atividade, agora o tipo de atividade vai depender do seu preparo para dormir, né? Se o tipo de atividade vai ser benéfica, vai ser para renovar as suas energias, atividades de estudo, atividades de tratamento, ou se vão ser atividades que sugam a sua energia, que quando você acorda assim, nossa senhora, parece que eu trabalhei a noite toda, nossa, eu tô super cansada, não descansei. Mesmo que você tenha dormido, você não descansou. Para quem já teve contato com bebida alcoólica e passou assim por excesso de bebida alcoólica, eles relatam que você dorme capotado, mas você não acorda tão descansado. Você acorda com ressaca, os exames lá de sono não veem que quem vai dormir com o consumo excessivo de bebida alcoólica não entra no sono REM, não entra no sono profundo. Então, existe algum problema aí com o consumo de bebida alcoólica para esse desprendimento. E aí, o perispírito do lado de lá faz atividades que mais sugam energia do que renovam energia. E tem exemplos claros aí no dia a dia de atividades que sugam a nossa energia e atividades que renovam a nossa energia. Uma delas mesmo é o envolvimento com a bebida alcoólica. Quando a gente vai para balada, quando envolve aí com bebida alcoólica, você tem o tempo que você está na balada e da bebida alcoólica que você está gastando ali. Só que ele suga a sua energia que no dia seguinte você ainda perde mais metade do dia ou um dia inteiro para poder recuperar dessa atividade. É aquele dia que você não quer fazer exercício, é aquele dia que seu raciocínio no trabalho não fica tão legal. Quando você briga com alguém, que você está com problemas no relacionamento, seu trabalho não flui da mesma forma, você vai conversar com as pessoas, você está desanimado. Então, tem as atividades que sugam a nossa energia, as atividades que renovam a nossa energia. Tudo que a gente vincula com o lado espiritual, com o intuito de se conhecer melhor, com o intuito de se doar ao próximo, vai renovar as suas energias. Um bom exemplo disso é quando você faz meditação. Alguns estudos estão vendo evidências, não é comprovado ainda, mas já estão vendo evidências de que um tempo de meditação é capaz de substituir, entre aspas, o seu tempo de sono. Então, quem tem tendência, não é tendência, né? Quem pratica meditação com mais frequência consegue ter um sono mais tranquilo ou tempos menores de sono do que outras pessoas que sentem mais necessidade de dormir mais horas ou mais vezes no decorrer do dia. E aí, essas informações, elas vão nos dando embasamento para quando a gente precisa tomar as decisões no dia a dia de escolher fazer uma caminhada ao invés de ficar no sofá, escolher se movimentar para conversar com alguém que você está com desavença, com dificuldade, com o sentimento ali angustiado, se movimentar para auxiliar uma pessoa que está passando por problemas emocionais, por problemas financeiros, porque a gente se colocar em movimento, seja físico ou seja para ajudar alguém, você está respeitando as leis espirituais e uma delas é a do trabalho. E a lei do trabalho é toda e qualquer ocupação útil.
Então lembre-se, a próxima vez que você estiver sentindo a sua energia sugada, sentindo que você só está precisando dormir, antes de dormir, vai lá, faz uma liberação miofascial, vai lá, faz uma meditação, vai lá e arruma alguma coisa no seu quarto que já está te incomodando há um tempo. Isso vai te ajudar a renovar a sua energia além de dormir. E se prepare para dormir também, né? Com oração, com meditação, com escrever sobre os seus problemas. As outras objeções e críticas que aparecem nesse... As outras não, né? Porque eu não falei de objeção e crítica ainda. As críticas e objeções que falam nesse capítulo, uma delas é sobre o esquecimento das vidas anteriores, que a gente já vem falando há um tempo. Então, quando as pessoas vão fazer alguma crítica ou objeção com relação à teoria das vidas sucessivas, é de por que a gente esquece as vidas anteriores, se é que a gente tem. Então, se é que a gente tem vidas anteriores, por que a gente esquece? E aqui já foi explicado de diversas formas que ou a gente não está preparado para saber, que os espíritos evoluídos sabem de tudo aquilo que já passaram, ou não seria útil para essa nossa vida. É só você lembrar de coisas que você fez nessa vida que você não ficou muito satisfeito com aquilo que você fez. Ou você magoou alguém, você fez alguma coisa errada, você tomou uma decisão que hoje você vê que poderia ser outra. Você, só de falar daquilo, de lembrar daquilo, você já fica meio assim. Então imagina se você lembrasse de vidas passadas. O que a gente vai ver aí nos séculos passados? Vai ver guerra, vai ver morte, vai ver muitos abusos sexuais, muitos abortos, muitos abandonos, porque a gente vem evoluindo a nossa consciência, né? Então imagina se você fosse saber de todos esses detalhes. A gente vai saber em um momento. E tudo que a gente busca, a gente vai ficar sabendo dessas informações. Mas será que é realmente necessário saber de tudo? Aquilo que a espiritualidade permite, ótimo. Se permitiu é porque você já vai saber lidar com isso. Não quer dizer que vai ser fácil, mas é porque vai ser útil para você. Mas ficar cutucando, ficar buscando também não. E tem um outro exemplo que ele já deu aqui no livro também, que fala que às vezes a gente está passando por dificuldades, né, nessa vida, e a pessoa fala assim, mas não é justo o que eu estou passando. A explicação é justo porque você já viveu outras vidas e você cometeu alguns problemas que dentro da lei de causa e efeito você precisa resgatar. Mas eu não lembro, então não é justo. E ele coloca um exemplo de que se um ladrão nessa vida perdesse a memória, alguma pessoa que cometeu um crime, cometeu um assassinato, perdesse a memória, ele por um acaso não precisaria cumprir com a pena? O questionamento. Uma pessoa que matou sua mãe, perdeu a memória, ele não precisa mais cumprir com a pena porque ele não sabe que ele fez aquilo? E aí, José? Essa é uma das objeções. Tem uma das teorias das penas eternas, que uma pessoa que viveu essa vida, já que eu não acredito em vidas sucessivas, eu vou ficar o resto da eternidade pagando por isso. Aí a gente se afastaria muito do Deus amoroso, justo e caridoso que Jesus veio nos trazer, né? E que a doutrina dos Espíritos explica um pouco mais sobre esse Deus onipotente, onisciente, onipresente, que está em todos os lugares. Porque se ele estivesse em um lugar só, eu teria que ir nesse lugar, no juízo final, encontrar com ele. Mas ele está em todos os lugares e por isso a gente consegue encontrar com ele dentro de nós. Essa teoria das penas eternas, ela não faz sentido se a gente for considerar um Deus justo e caridoso, que sempre resgata os seus filhos, independente do momento que for. Então, essa fase de transição planetária que a gente está passando, por exemplo, a teoria das vidas sucessivas explica claramente o que acontecerá com as pessoas que, por rebeldia, por infantilidade,
não conseguem acompanhar o planeta para onde ele está caminhando. Então essas pessoas não vão cumprir pena por toda a eternidade. Elas são encaminhadas para outro planeta que está numa fase anterior à nossa, como se fosse a gente lá na época primitiva, da época das cavernas, e elas vão auxiliar esse outro planeta a evoluir. Então sempre tem oportunidade para todos dentro da lei de justiça, de amor e de caridade. Essa lei de justiça, de amor e caridade, ela vai se pautar também na lei de causa e efeito. Então a teoria das vidas sucessivas. Tudo o que estiver acontecendo com você é efeito de uma causa que você mesmo causou. Não tem nada que está acontecendo com você que não seja justo com tudo aquilo que você já plantou. Se plantou amor, está colhendo amor. Se plantou paz, está colhendo paz. Aí a gente volta para as leis da natureza. Você quer entender o que você está colhendo agora, entenda as leis da natureza. E aí você vai entender o que você plantou. Porque não tem como colher laranja sem plantar laranja. As leis são as mesmas. E a teoria que vem da codificação dos espíritos através de Kardec, de que fora da caridade não há salvação. Por mais que haja a lei de causa e efeito, não é porque tem alguém sofrendo porque ele fez alguma coisa errada lá atrás que ele tem que sofrer isso sem ajuda. Fora da caridade não há salvação. Onde há sofrimento, deve haver caridade. É uma das leis. E nós devemos nos movimentar para cumprir com essa caridade. Quando a gente se movimenta fisicamente, emocionalmente, quando eu dou apoio para uma pessoa que está em sofrimento, quando eu faço uma doação financeira, quando eu faço uma doação do meu tempo, quando eu faço uma doação do meu intelecto, eu alivio dores, eu alivio sofrimento, porque eu movimento energia em prol disso. Você está passando por dor, está passando por sofrimento, verifique o quanto você tem cumprido com a lei de caridade. Porque se fora dela não há salvação, a gente sempre pode fazer melhor. A gente sempre pode doar um pouquinho mais do nosso tempo, das nossas condições. E qual é o limite? O limite das energias, o limite do seu esforço. Vai ter momentos que você vai achar que está fazendo coisa demais, que você vai achar que você está se doando muito, né? Você está fazendo muito para o outro. À medida que você tem que fazer para o outro, você tem que fazer para você. Amar o próximo como a si mesmo. Eu lembro de uma fala do Padre Fábio de Mello com relação a isso. Quanto mais para fora a gente vai, na mesma medida a gente devia fazer para dentro. Então, quanto mais eu me dou, mais tempo de meditação. Quanto mais eu me dou, mais tempo de oração. Quanto mais eu me dou, mais atividades de autoconhecimento. Deveria ser assim. Para a gente não chegar numa sensação de que está errado ajudar o próximo. E muitas das vezes a gente chega nessa sensação. Eu já tive ela várias vezes. E aí comecei a justificar de que eu faço demais pelo outro, não cuido de mim, porque esse mundo não dá para seguir dessa forma, porque a religião incute na nossa cabeça essa sensação de culpa. E não é bem a religião, podemos dizer assim. A gente tem problemas históricos sim com a religião e já foi dito em vários vídeos aí, se você não lembra, volta lá, foi um dos primeiros vídeos que eu falei sobre isso. Mas isso é mais algo que a gente tem que trabalhar internamente. É porque a gente se desorganiza no cuidado com a gente quando a gente está nesse processo de trabalhar pelo outro. E se o trabalhar pelo outro é para você em primeiro lugar, é para se curar, é para você ter energia e qualidade de vida, tem alguma coisa errada nesse meio do caminho. É isso que precisa ser ressignificado. Você está fazendo a caridade porque você espera algo em troca, seja
Seja até saúde. Ah, eu tô fazendo essa caridade porque eu quero ter saúde. Aí o objetivo primeiro está sendo um problema. Ah, eu estou fazendo essa caridade porque eu estou aprendendo com isso. Ótimo. Aí, ótimo. Ah, eu estou fazendo essa caridade porque eu quero que o outro mude. Opa, você não tem capacidade disso. Você pode ser ferramenta, mas você não tem como esperar esse tipo de resultado porque ele não depende de você. Ele depende de inúmeros outros fatores. E sobre essa questão da lei de causa e efeito, que a gente sempre vai estar resgatando algo, um efeito de uma causa, né? Haroldo fez uma fala no curso de Gênesis que está acontecendo agora, que no momento que eu estou gravando aqui esses vídeos, acontecendo agora assim, né? Nessa época do ano. Estou em março de 2021. Começou na semana passada, a primeira aula. E ele falou uma coisa que eu achei super legal, que ele coloca assim, para evoluir, Deus permite que seus filhos infrinjam a lei porque ele não é o faraó. Deus não escraviza consciências, ele educa consciências. Então você escraviza o seu filho quando ele erra, quando ele infringe um combinado que você colocou para ele cumprir, você não escraviza ele. Você educa a consciência dele e dá sempre mais uma chance. Dá sempre mais uma chance. Se você, que é você, dá sempre mais uma chance para o seu filho, por que Deus não daria? Por isso a teoria das vidas sucessivas ela é tão justa, ela é tão lógica, porque a gente sempre vai ter mais uma chance. Mas aí entra em uma das objeções que aparece aqui no capítulo também, que é essa doutrina que fala das vidas sucessivas permite ao homem uma zona de marasmo, de que, então eu não vou fazer nessa vida não, porque eu posso fazer em outra. Mas no livro dos Espíritos fala que só de você deixar de fazer o bem, você também está fazendo mal, porque você está deixando de contribuir, deixando de trabalhar, deixando de se tornar útil para a sociedade e está deixando de cumprir uma das leis naturais. A gente lembra que na natureza tudo acontece num encadeamento, mas também com muito esforço. A lei de evolução ela vai ser sim à custa de esforço. A semente que tem que romper a casca para poder sair, um filho que tem que passar pelo parto para poder nascer, uma águia, acho que é a águia, né, que arranca toda a sua pelagem para poder nascer uma nova, vai ter esforço. Só que o sofrimento, ele não é mal como as pessoas pensam. O sofrimento, ele vai ser opcional na fase que o ser humano está. Ele pode escolher se ele continua sofrendo por aquela dor ou não. Se eu entendo que o trovão, que a chuva, que o vento faz parte da limpeza do ambiente, eu não vou me revoltar com isso. Agora, se eu não entendo isso, eu posso ter revoltas bem problemáticas com a chuva, com o trovão, com o vento. Eu posso ter revoltas quando minha casa desaba, eu posso ter revoltas quando eu tenho um aborto, eu posso ter revoltas quando eu sofro um abuso, quando alguém da minha família desencarna. Porque eu não entendo as leis, eu não entendo sobre a necessidade da dor, eu não entendo sobre a lei de destruição, que é uma das leis da natureza também. Vulcões, terremotos e várias outras coisas não são por um acaso e não são ruins nos olhos da natureza. É ruim no olho do ser humano, né? Há um ponto bem legal da gente lembrar também, que aparece aqui, é que se tudo vai ser à custa de esforço, de trabalho, de perseverança, não adianta eu querer parar a minha evolução em vida, não quero mais evoluir, não quero mais fazer isso, não quero fazer aquilo, não quero corrigir o que eu tenho que corrigir.
e achar que depois da morte vai estar tudo resolvido, que é a ideia do juízo final de algumas doutrinas, né? Ah, tá, eu não quis mais evoluir enquanto eu estava vivo, aí depois vai ter o juízo final lá, que eu vou ser julgado, que só tem bom e mal, né? Aonde que está a régua do bom e do mal? Então eu, que sou preguiçoso, vou ser medido pela mesma régua do que matou, e aí eu sou ruim? Ou não, só porque eu sou preguiçoso eu vou ser medido pela régua daquele que trabalhou sempre e foi estudioso e fez caridade e trabalhou pela sociedade, e aí eu sou bom. Então a morte não muda o patamar das pessoas. Não é porque você morreu que você deixou de ser preguiçoso, que você se tornou ruim ou que você se tornou bom. O seu perispírito, o seu espírito continua com a mesma personalidade, que vai se formando no decorrer das existências. A gente não muda depois que morre, senão infringiria uma das leis de prosseguimento, né, das coisas. E para finalizar, esse vai ser um vídeo mais curtinho, dentro da temática, né, de objeções e críticas com relação à teoria das vidas sucessivas. Alguns pensadores, né, alguns estudiosos da época de Leon Denis trouxeram a seguinte ideia. Tá, se a gente está num processo de evolução, por que que parece, ó o óculos, né, problema do ser, do destino e da dor, um novo olhar. O primeiro vídeo que eu gravei eu tava com um óculos azul, pra gente utilizar a metáfora da lente, né? Que depende da lente que você coloca para dizer se tá bom ou se tá ruim. Então, se tudo tá em evolução, a visão deles, né? Por que que parece que a gente tá igual a séculos atrás ou pior do que séculos atrás? Então, né? Tem dois pontos muito importantes que Leon Denis coloca aqui. E um deles é que os espíritos não foram criados todos ao mesmo tempo, eles não evoluem todos ao mesmo tempo. Então, como tem várias vidas, se fosse uma só, a gente cogitaria a possibilidade que todos evoluem ao mesmo tempo. Mas a gente vê no planeta Terra que tem diferentes patamares de evolução, né? Juntos, vivendo juntos. Então, a gente não evolui todos juntos ao mesmo tempo. Como a bondade divina é grandiosa, a gente vai ter várias oportunidades, então a gente vai desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar. E os níveis de evoluções são diferentes. Então existem espíritos que evoluíram até um certo ponto e já não precisam mais ficar na Terra, foram para outros planetas mais evoluídos. E ao mesmo tempo tem espíritos inferiores que estão resistindo à evolução que reencarnam. E que dão a impressão de que a gente não melhorou. Mas é porque a oportunidade vai ser dada para todos, até certo ponto, que é o que a gente está vivendo agora, de transição planetária. Depois desse certo ponto, alguns vão ter que ir para outro planeta, porque eles já não dão conta mais de acompanhar dentro desse patamar que a gente chegou, que a régua evoluiu, e daqui para baixo ela já não desce mais. E um outro ponto é que depende do olhar que você coloca, né? Se você for ler aí livros da época de Cristo, ou até antes, as barbáries, gente, queimar pessoa viva, esquartejar, equipamentos aí de tortura, a quantidade de pessoas que eram abandonadas pela família por conta de gestação fora de hora, por conta de traição, e matava o outro por conta de traição. Tá, isso ainda acontece, mas a gente já se escandaliza com isso, a gente não acha que tá certo, igual achava antes. Os duelos, antes era o duelo físico, agora a gente faz duelo verbal, mas antigamente era o físico, matava, virava uma arma para outro, matava. Então depende do olhar que você tá dando. Às vezes a gente generaliza um ambiente que a gente vive, o que a gente tá vendo, como se o planeta inteiro tivesse assim, mas não tá. Se você for ver o número de pessoas hoje estudadas, a longevidade das pessoas, como que pode estar pior se as pessoas estão vivendo mais? Esse é um ponto já, né? Muito importante da gente colocar aí.
Então, esse foi o capítulo 16 das objeções e críticas com relação às vidas sucessivas. E isso, com relação ao seu dia a dia, te ajuda a entender que você, além desse corpo físico, tem um perispírito, tem um espírito que carrega todas as suas outras existências, tem memórias que quanto mais você prestar atenção, você vai detectar essas memórias. E a utilidade disso no dia a dia, porque aí você entende das leis espirituais, entende que você não está aqui só para divertir, que você não está aqui só para descansar. E aí as suas escolhas no dia a dia vão ter cada vez mais utilidade, cada vez mais sentido do porquê que eu me movimento, porquê que é importante eu cuidar da saúde, porquê que é importante eu estar com o meu próximo com um olhar acolhedor. Porque tudo isso tem relação com a sua evolução e a evolução da sociedade que você está envolvido. Tarefa de hoje, com relação ao primeiro trecho que a gente leu, você vai dar uma pesquisada sobre a necessidade de sono. Quantas horas que a gente precisa dormir? São 6, são 7, são 8? Que você vai ver como as referências científicas são diferentes nesse quesito. E aí eu deixo uma pergunta aqui. Será que a quantidade de horas de sono tem mesmo uma média para todo mundo? Ou a quantidade de horas de sono vai ser aquela que você acredita que seja necessário? Porque quando você é criança, você acredita que a quantidade de horas de sono é uma. Quando você é adolescente, você acredita que a quantidade de horas de sono é 10 vezes mais do que aquilo que você consegue fazer. Quando você é mãe, você acredita que a quantidade de horas de sono é aquela que o seu filho está bem. Quando você está mais velho, você acredita que a quantidade de horas de sono é aquela que não te deixa doente. Se é pouco, se é muito, difere. Quando você está na virada do ano, quando você está no Natal, as horas de sono você nem conta, porque você acorda cedo, tendo dormido pouco e você está super bem, está super disposto. Quando você está de férias, suas horas de sono variam muito daquilo que você está acostumado a fazer, porque você quer passear, porque você quer aproveitar o momento. Pesquise sobre isso e comece a perceber que você tem como dormir com mais qualidade se você se preparar para dormir, e você vai ver que não tem a necessidade de dormir o tanto que você imagina e que não é só o sono que descansa. Trabalho com o próximo descansa, a meditação descansa, escrever sobre você descansa também. Te aguardo no próximo capítulo, curta e comente, deixe aqui suas dúvidas, mande para os seus amigos e vamos divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Até mais!